Bem-vindos às falas da Bíblia. Prepare-se para um momento de reflexão e inspiração com a palavra de Deus. Hoje nós falaremos da parte final do segundo livro de Reis. Quando o rei Ezequias ouviu isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: Assim diz Ezequias: Este dia é dia de angústia, de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto, e não há força para os dar à luz. Bem pode ser que o Senhor teu Deus tenha ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o seu senhor, o rei da Assíria, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenda as palavras que o Senhor teu Deus ouviu. Faze, pois, oração pelo resto que ainda fica. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. E Isaías lhes disse: Assim direis a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: Não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá uma nova, e voltará para a sua terra, e a espada o farei cair na sua terra. Voltou, pois, Rabsaque, e achou o rei da Assíria pelejando contra Libna, porque soubera que o rei havia partido de Laquis. E o rei, ouvindo dizer acerca de Tiraca, rei da Etiópia: Eis que saiu para te fazer guerra, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. Eis que já tens ouvido o que os reis da Assíria fizeram a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu serias poupado. Porventura os deuses das nações a quem meus pais destruíram puderam livrá-las, a saber, Gozã, Arã, Rezefe, e os filhos de Éden que estavam em Telassar, que é feito do rei de Ramate, do rei de Arpade, do rei da cidade de Sefarvaim, de Rena e de Iva. Ezequias, pois, tendo recebido a carta das mãos dos mensageiros, e tendo-a lido, subiu à casa do Senhor, e a estendeu perante o Senhor. E Ezequias orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus de Israel, que estás assentado sobre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido, e ouve. Abre, ó Senhor, os teus olhos, e vê, e ouve as palavras de Senaqueribe, com as quais enviou seu mensageiro para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria têm assolado as nações e as suas terras, e lançado os seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Ouvi o que me pediste no tocante a Senaqueribe, rei da Assíria. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e te escarnece. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e ergueste os olhos ao alto. Contra o Santo de Israel, por meio de teus mensageiros, afrontaste o Senhor, e disseste: Com a multidão de meus carros subi ao alto dos montes, aos lados do Líbano, cortei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias, e entrei na sua mais distante pousada, no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi águas estrangeiras, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Porventura não ouviste que já há muito tempo determinei isto, e já desde os dias antigos o planejei? Agora, porém, o executei, para que fosses tu que reduzisses as cidades fortificadas a montões desertos.
Por isso os moradores delas tiveram pouca força, ficaram pasmados e confundidos, tornaram-se como a erva do campo, como a relva verde e como o feno dos telhados, que se queimam antes de amadurecer. Eu, porém, conheço o teu assentar, o teu sair e o teu entrar, bem como o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu aos meus ouvidos, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isto te será por sinal. Este ano comereis o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte que daí proceder. E no terceiro ano semeai e comei, e plantai vinhas, e comei os seus frutos. Pois o que escapou da casa de Judá, e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo, e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião os que escaparem. O zelo do Senhor fará isto. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Tampouco virá perante ela com escudo, nem contra ela levantará tranqueira. Pelo caminho por onde veio, por esse mesmo voltará, e nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade para livrá-la, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se os assírios pela manhã cedo, eis que aqueles eram todos cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou e, voltando, habitou em Nínive. E quando ele estava adorando na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o mataram à espada e fugiram para a terra de Arará. E Esar-Hadom, seu filho, reinou em seu lugar. Por aquele tempo, Ezequias ficou doente, à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te agora, ó Senhor, te peço, de como tenho andado diante de ti, com fidelidade e integridade de coração, e tenho feito o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. E sucedeu que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos e ponde-a sobre a úlcera, e ele sarará. Perguntou, pois, Ezequias a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: isto te será sinal, da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não seja assim, antes volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, que fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acás. Naquele tempo, Berodaque-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias deu audiência aos mensageiros, e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata e o ouro, as especiarias e os melhores ungüentos, a sua casa de armas e tudo quanto havia nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que lhes não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe perguntou:
Que disseram aqueles homens: E donde vieram a ti? Respondeu Ezequias: Vieram de um país muito remoto, de Babilônia. E disse ele: Que viram em tua casa? E disse Ezequias: Viram tudo quanto há em minha casa. Não há coisa nenhuma nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que será levado para a Babilônia tudo quanto houver em minha casa, bem como o que os teus pais entesouraram até o dia de hoje. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. E até mesmo alguns de teus filhos, que procederem de ti, e que tu gerares, levarão. E eles serão eunucos no paço do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: Pois não é assim, se em meus dias vai haver paz e segurança? Ora, o restante dos atos de Ezequias, e todo o seu poder, e como fez a piscina e o aqueduto, e como fez vir a água para a cidade, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. E Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Hefzibá, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações das nações que o Senhor desterrara de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez uma ázera, como a que fizera Acabe, rei de Israel, e adorou a todo o exército do céu, e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: Em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército do céu, em ambos os átrios da casa do Senhor. E até fez passar seu filho pelo fogo, e usou de augúrios e de encantamentos, e instituiu adivinhos e feiticeiros. Fez muito mal aos olhos do Senhor, provocando-o à ira. Também pôs a imagem esculpida de Ázera, que tinha feito, na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho: Nesta casa e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não mais farei andar errante o pé de Israel desta terra, que tenho dado a seus pais, contanto que somente tenham cuidado de fazer conforme tudo o que lhes tenho ordenado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou por intermédio de seus servos, os profetas, dizendo: Porquanto Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior do que tudo quanto fizeram os amorreus, que foram antes dele, e com os seus ídolos fez Judá também pecar. Por isso assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que trago tais males sobre Jerusalém e Judá, que a qualquer que deles ouvir, lhe ficarão retinindo ambos os ouvidos. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e limparei Jerusalém como quem limpa a escudela, limpando-a e virando-a sobre a sua face. Desampararei os restantes da minha herança, e os entregarei na mão de seus inimigos. Tornar-se-ão presa e despojo para todos os seus inimigos, porquanto fizeram o que era mal aos meus olhos, e me provocaram à ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu Jerusalém de um a outro extremo, afora o seu pecado com que fez Judá pecar, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Quanto ao restante dos atos de Manassés, e a tudo quanto fez, e ao pecado que cometeu, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Manassés dormiu com seus pais, e foi sepultado no jardim da sua casa, no jardim de Uzá. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Amon tinha 22 anos quando começou a reinar,
e reinou 2 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Mesulemete, filha de Hanis, de Jotba. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés, seu pai, e andou em todo o caminho em que seu pai andara, e serviu os ídolos que ele tinha servido, e os adorou. Assim deixou o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. E os servos de Amon conspiraram contra ele, e o mataram em sua casa. O povo da terra, porém, matou a todos os que conspiraram contra o rei Amon, e constituiu Josias, seu filho, rei em seu lugar. Quanto ao restante dos atos de Amon, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E o puseram na sua sepultura, no jardim de Uzá. E Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías, de Boscate. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, não se apartando dele, nem para a direita, nem para a esquerda. No ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo-lhe: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que faça a soma do dinheiro que se tem trazido para a casa do Senhor, o qual os guardas da entrada têm recebido do povo, e que só entreguem na mão dos mestres de obra que estão encarregados da casa do Senhor, e que estes o deem aos que fazem a obra, aos que estão na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e que comprem madeira e pedras lavradas, a fim de repararem a casa. Contudo, não se tomava conta a eles do dinheiro que se lhes entregava nas mãos, porquanto se haviam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, e ele o leu. Depois o escrivão Safã veio ter com o rei, e dando ao rei o relatório disse: teus servos despejaram o dinheiro que se achou na casa, e o entregaram na mão dos mestres de obra que estão encarregados da casa do Senhor. Safã, o escrivão, falou ainda ao rei dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. E sucedeu que, tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Então o rei deu ordem a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e Asaías, servo do rei, dizendo: ide, consultai ao Senhor por mim, e pelo povo, e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Então o sacerdote Ilquias, e Aicão, e Aquibor, e Safã, e Asaías, foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tikvá, filho de Harás, o guarda das vestiduras. Ela habitava então em Jerusalém, na segunda parte, e lhe falaram. E ela lhes respondeu: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor: eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus habitantes, conforme todas as palavras do livro que o rei de Judá leu, porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar, e não se apagará. Todavia, ao rei de Judá, que vos enviou para consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: quanto às palavras que ouviste, 19. Porquanto o teu coração se enterneceu, e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar, e contra os seus habitantes, isto é, que se haviam de tornar em assolação e em maldição, e rasgaste as tuas vestes,
e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então voltaram, levando a resposta ao rei. Então o rei deu ordem, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. Subiu o rei à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do pacto, que fora encontrado na casa do Senhor. Então o rei, pondo-se em pé junto à coluna, fez um pacto perante o Senhor, de andar com o Senhor, e guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, confirmando as palavras deste pacto, que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por este pacto. Também o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias, e aos sacerdotes da segunda ordem, e aos guardas da entrada, que tirassem do templo do Senhor todos os vasos que tinham sido feitos para Baal, e para Azera, e para todo o exército do céu, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Destituiu os sacerdotes idólatras que os reis de Judá haviam constituído para queimarem incenso sobre os altos nas cidades de Judá, e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo o exército do céu. Tirou da casa do Senhor a Ázera, e levando-a para fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedron, ali a queimou e a reduziu a pó, e lançou o pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Derrubou as casas dos sodomitas que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam cortinas para Azera. Tirou das cidades de Judá todos os sacerdotes, e profanou os altos em que os sacerdotes queimavam incenso, desde Geba até Berseba, e derrubou os altos que estavam às portas, junto à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, à esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Todavia, os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães ázimos no meio de seus irmãos. Profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fosse passar seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Tirou os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara do camareiro Natã-Meleque, a qual estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás, os quais os reis de Judá tinham feito, como também os altares que Manassés fizera nos 2 átrios da casa do Senhor. E, tendo-os esmigalhado, os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam ao oriente de Jerusalém, à direita do monte de corrupção, os quais Salomão, rei de Israel, edificara a Astarote, abominação dos sidônios, a Quemós, abominação dos moabitas, e a Milcom, abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente quebrou as colunas, e cortou os azerins, e encheu os seus lugares de ossos de homens. Igualmente o altar que estava em Betel, e o alto feito por Jeroboão, filho de Nebate, que fizera Israel pecar, esse altar e o alto, ele os derrubou. Queimando o alto, reduziu-o a pó, e queimou a Azera. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e mandou tirar os ossos das sepulturas, e os queimou sobre aquele altar. E assim o profanou, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus, que predissera estas coisas. Então perguntou: que monumento é este que vejo? Responderam-lhe os homens da cidade: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá, e predisse estas coisas que acabas de fazer contra este altar de Betel. Ao que disse Josias: deixai-o estar.
ninguém mexa nos seus ossos. Deixaram estar, pois, os seus ossos juntamente com os do profeta que viera de Samaria. Josias tirou também todas as casas dos altos que havia nas cidades de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor à ira, e lhes fez conforme tudo o que havia feito em Betel. E a todos os sacerdotes dos altos que encontrou ali, ele os matou sobre os respectivos altares, onde também queimou ossos de homens. Depois voltou a Jerusalém. Então o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro do pacto. Pois não se celebrara tal Páscoa desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco nos dias dos reis de Judá. Foi no 18º ano do rei Josias que esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Além disso, os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, Josias os extirpou, para confirmar as palavras da lei, que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Ora, antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro semelhante. Todavia o Senhor não se demoveu do ardor da sua grande ira, com que ardia contra Judá, por causa de todas as provocações com que Manassés o provocara. E disse o Senhor: também a Judá hei de remover de diante da minha face, como removi a Israel. E rejeitarei esta cidade de Jerusalém que elegi, como também a casa da qual eu disse: estará ali o meu nome. Ora, o restante dos atos de Josias, e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Nos seus dias, subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Assíria, ao rio Eufrates. E o rei Josias lhe foi ao encontro. E Faraó Neco o matou em Megido, logo que o viu. De Megido, os seus servos o levaram morto num carro, e o trouxeram a Jerusalém, onde o sepultaram no seu sepulcro. E o povo da terra tomou a Jeoacás, filho de Josias, ungiram-no e o fizeram rei em lugar de seu pai. Jeoacás tinha 23 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome de sua mãe era Ramutal, filha de Jeremias, de Libna. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que seus pais haviam feito. Ora, Faraó Neco mandou prendê-lo em Ribla, na terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém. E a terra impôs o tributo de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Também Faraó Neco constituiu rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai, e lhe mudou o nome em Jeoiaquim, porém levou consigo a Jeoacás, que conduzido ao Egito, ali morreu. E Jeoiaquim deu a Faraó a prata e o ouro, porém impôs à terra uma taxa, para fornecer esse dinheiro conforme o mandado de Faraó. Exigiu do povo da terra, de cada um segundo a sua avaliação, prata e ouro, para o dar a Faraó Neco. Jeoiaquim tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zebida, filha de Pedaías, de Ruma. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que seus pais haviam feito. Nos seus dias, subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, e Jeoiaquim ficou sendo seu servo por 3 anos. Mas depois se rebelou contra ele. Então o Senhor enviou contra Jeoiaquim tropas dos caldeus, tropas dos sírios, tropas dos moabitas e tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá, para o destruírem, conforme a palavra que o Senhor falara por intermédio de seus servos os profetas. Foi, na verdade, por ordem do Senhor, que isto veio sobre Judá, para removê-lo de diante da sua face, por causa de todos os pecados cometidos por Manassés, bem como por causa do sangue inocente que ele derramou,
pois encheu Jerusalém de sangue inocente, e por isso o Senhor não quis perdoar. Ora, o restante dos atos de Jeoiaquim, e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Jeoiaquim dormiu com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. O rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei de Babilônia tinha tomado tudo quanto era do rei do Egito, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Tinha Joaquim 18 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome de sua mãe era Neusta, filha de Elnatã, de Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que seu pai tinha feito. Naquele tempo, os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, subiram contra Jerusalém, e a cidade foi sitiada. E Nabucodonosor, rei de Babilônia, chegou diante da cidade quando já os seus servos a estavam sitiando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei da Babilônia, ele e sua mãe, e seus servos, e seus príncipes, e seus oficiais. E, no ano 8º do seu reinado, o rei de Babilônia o levou preso, e tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, e despedaçou todos os vasos de ouro que Salomão, rei de Israel, fizera no templo do Senhor, como o Senhor havia dito, e transportou toda a Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valentes, deu 1000 cativos, e todos os artífices e ferreiros. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Assim transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei, as mulheres do rei, os seus oficiais e os poderosos da terra. Ele os levou cativos de Jerusalém para a Babilônia. Todos os homens valentes, em número de 7.000, e artífices e ferreiros em número de 1.000, todos eles robustos e destros na guerra, a estes o rei de Babilônia levou cativos para a Babilônia. E o rei de Babilônia constituiu rei em lugar de Joaquim a Matanias, seu tio paterno, e lhe mudou o nome em Zedequias. Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Hamutal, filha de Jeremias, de Libna. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoiaquim. Por causa da ira do Senhor, assim sucedeu em Jerusalém e em Judá, até que ele as lançou da sua presença. E Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. E sucedeu que, ao 9º ano do seu reinado, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém com todo o seu exército e se acampou contra ela. Levantaram contra ela tranqueiras em redor, e a cidade ficou sitiada até o 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 do 4º mês, a cidade se via tão apertada pela fome que não havia mais pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta entre os 2 muros, a qual estava junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da Arabá. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei, e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. Então prenderam o rei, e o fizeram subir a Ribla ao rei de Babilônia, o qual pronunciou sentença contra ele. Degolaram os filhos de Zedequias à vista dele, vazaram-lhe os olhos, ataram-no com cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Ora, no 5º mês, no 7º dia do mês, no ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio a Jerusalém Nebuzaradão, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Todas as casas de importância ele as queimou. E todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, derrubou os muros em redor de Jerusalém. Então o resto do povo que havia ficado na cidade, e os que já se haviam rendido ao rei de Babilônia, e o resto da multidão, Nebuzaradão, capitão da guarda, levou cativos. Mas dos mais pobres da terra,
Deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Ademais, os caldeus despedaçaram as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram esse bronze para a Babilônia. Também tomaram as caldeiras, as pás, as espevitadeiras, as colheres e todos os utensílios de bronze com que se ministrava, como também os braseiros e as bacias. Tudo o que era de ouro, o capitão da guarda levou em ouro, e tudo o que era de prata, em prata. As duas colunas, o mar e as bases, que Salomão fizera para a casa do Senhor, o bronze de todos esses utensílios era de peso imensurável. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de bronze, cuja altura era de 3 côvados. Em redor do capitel havia uma rede e romãs, tudo de bronze, e semelhante a esta era a outra coluna com a rede. O capitão da guarda tomou também Seraías, primeiro sacerdote, Sofonias, segundo sacerdote, e os 3 guardas da entrada. Da cidade tomou um oficial, que tinha cargo da gente de guerra, e 5 homens dos que viam a face do rei, e que se achavam na cidade, como também o escrivão-mor do exército, que registrava o povo da terra, e 60 homens do povo da terra, que se achavam na cidade. Tomando-os Nebuzaradão, capitão da guarda, levou-os ao rei de Babilônia, a Ribla. Então o rei de Babilônia os feriu e matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Quanto ao povo que tinha ficado na terra de Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, que o deixara ficar, pôs por governador sobre ele Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Ouvindo, pois, os chefes das forças, eles e os seus homens, que o rei de Babilônia pusera Gedalias por governador, vieram ter com Gedalias a Mispá, a saber, Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete Netofatita, e Jaazanias, filho do Maacatita, eles e os seus homens. E Gedalias lhe jurou a eles e aos seus homens, e lhes disse: Não temais ser servos dos caldeus, ficai na terra, e servi ao rei de Babilônia, e bem vos irá. Mas no 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da descendência real, veio com 10 homens, e feriram e mataram Gedalias, como também os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispá. Então todo o povo, tanto pequenos como grandes, e os chefes das forças, levantando-se, foram para o Egito, porque temiam os caldeus. Depois disso, sucedeu que, no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 12º mês, Evil-Merodach, rei de Babilônia, no ano em que começou a reinar, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, tirando-o da casa da prisão. E lhe falou benignamente, e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. Também lhe fez mudar as vestes de prisão, e ele comeu da mesa real todos os dias da sua vida. E, quanto à sua subsistência, esta lhe foi dada de contínuo pelo rei, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida. Chegamos ao fim de mais uma fala da Bíblia de hoje. Que a mensagem inspire e fortaleça sua fé. Esperamos que esta porção da palavra tenha tocado seu coração. Para continuar recebendo diariamente esses momentos de reflexão, inscreva-se no canal, deixe seu comentário sobre o que mais te impactou e não se esqueça de compartilhar para que mais vidas sejam alcançadas pela palavra. Contamos com você. Muito obrigado e que Deus o abençoe.